Durante anos estivemos na Assembleia Municipal, e podemos dizer toda a gente sabe, e sabia que andava a tirar a licenciatura em História e mais coisas. E falaram no ego, História, não é? Eu digo assim, nesta fotografia não estou aqui, mas estou mais para aqui, para a esquerda. Eu tinha uns 14 anos, andava no Colégio do Carmo, e foi dito, hoje passa eu Humberto Delgado, ninguém sai, ninguém vai, era a última aula. E ele passou à meia da tarde, e eu disse assim, é bom, porque eu não tenho medo que o meu pai depois não justifique a falta. O pai foi representante do Humberto Delgado, da eleição dele, em Galegos. E tivemos, foi uma coisa, que mágoa que toda a vida é voluntária, isto enquanto foi vivo, morreu cedo, morreu com 52 anos, teve 19 votos. Os votos que disseram aí que foi uma fraude, eram assim. Ele ia recebeu uma série de votos, que depois ia à noite, para não ser visto, pela freguesia e entregava voto a voto da oposição. E a situação fazia o mesmo. O que quer dizer que qualquer indivíduo podia levar 2 votos no bolso, chegava lá e votava. Isto é verdade. E, na hora de votar na mesa, eles contaram os votos e a oposição, que era ele e que era da Casa da Aldeia, o Joaquim para Lopes, que já morreu, ficaram ao lado, que eram os únicos que estavam ali a assistir, ficaram ali ao lado, a saber quantos votos é que tinha. Portanto, é este testemunho. Portanto, eu não faço... eu testemunhei isto aqui que está aqui. Não está aqui na fotografia, mas estava aqui. Repare que está aqui uma série de jovens deste lado. Portanto, as minhas felicitações continuam, porque vai no bom caminho do levantamento deste e aqui estava também o Dr. Rodrigo Dabel, que foi depois, mais ou menos nessa fase, era o presidente do Futebol Clube Penafiel. Foi presidente do Futebol Clube Penafiel. Foi. E digo-lhe que eu fiz a história do Futebol Clube Penafiel, as atas do futebol, no tempo em que ele foi presidente, desapareceram. Não estão. Não há história de futebol. Portanto, é só este pormenor. E eu gostaria também de facilitar o Dr. Jorge Alves pelo trabalho que fez aqui para Penafiel. Porque há antes do trabalho e depois do trabalho, da história aqui para Penafiel. Antes eram as trevas. Chegava-se à Câmara, lembro-me do Sr. Manuel Ribeiro, que ainda é funcionário, dizia assim, há lá um documento no sótão. Pois há. E onde é que está? Ninguém sabia onde é que estava. Ainda hoje, o trabalho que fez é extremamente apreciado e para quem quer saber os documentos que estão no nosso arquivo. Obrigado e um abraço. Muito obrigado. A legislação dizia assim. A legislação, quanto a memória me ajuda, dizia que o voto tinha que ser branco, se fosse militar tinha que ter a patente, se fosse civil tinha que dizer o que é que o cidadão era. Não é? E as medidas do cartão estavam perfeitamente identificadas. A branco dizia, branco, as medidas tal e tal. Mais nada. Ora, o branco é a cor mais difícil que existe. Porque há o branco sujo, o branco isto, o branco aquilo, o branco aquilo, não é? Depois há uma coisa que a lei é omissa, este decreto, é a gramagem de papel. A gramagem de papel. Ele, para fazer, a pessoa não chegava lá às votos e ia botar o voto. Não. Então entregava o voto ao Presidente da Mesa. E o Presidente da Mesa, ao deitar o voto, sabia pelo toque do papel se aquele era da situação e se era contra. Pensei que no fim aquilo era tudo para queimar, não havia problema nenhum. Não é? Mas ele sabia. Mas havia casos ainda mais interessantes. Meu pai nunca pôde votar. Porque ele foi cortado de voto. Não votava, não podia votar. É tão simples quanto isto. E é mais sério dizer assim, você não pode votar. Do que pegar no voto, sim senhor, votou e depois está fora.
é uma atitude mais correta. Mas os votos eram distribuídos casa a casa. A preocupação que existia da oposição era ter acesso aos cadernos eleitorais para saber quem eram os eleitores. Porque isto ficava caro. Era preciso ir de noite, nas vésperas, um a um, estar perto das assembleias de voto, ou tomar um envelope, não sei o que, porque a pessoa ia meter, não era para cruzinhas. Eu conto isto aos meus netos, eles não acreditam, eles acham sempre que eu estou a empurrar as coisas, não é? Eu, de vez em quando, conto-lhes umas aldrabices, mas tantas não é? E eles, de facto, não acham que isto é impossível. Isto ultrapassa a lei do razoável. Mas era assim. O problema é que era assim. Foi assim mesmo, não é? E agora imaginem, isto está aqui, o cartão, estava o autor de grau, mandam a amostra dia 20 de maio para decidir, não é? Para decidir sobre e as eleições no dia 8. Portugal continental, insular e ultramarino. Imagina como é que eu ia fazer, chegar os votos a Angola, a Timor, etc, etc. Peço desculpa. Eu fui votar no general Humberto Delgado, a junta do Bonfim. Cheguei lá, tirei o cartão, o senhor já votou. Já votou. Então levantei-me agora da cama, levantei-me da cama para votar. Já votou. Estava lá o senhor, que era o delegado da oposição. E disse para mim, você já votou? Saiu agora da cama, e da cama direita. Foi, mas já votou. Já votou. É esta. E outra coisa, eu andei, as paredes apareciam HD, pitado. Eu andei até às tantas da madrugada, fazer o HD, o Humberto Delgado. Perdi muitas noites. Mas treinei atletismo na Praça da Liberdade. Eu trabalhava no Palácio Atlântico, na Garcia, do Sr. Antônio. Saía às 6 horas e ia tudo à praça. Vinha a polícia, aquilo era a ver qual era o que corria mais. Eu, por acaso, corri sempre bem, safava das cacetadas. Mas qual o meu espanto? Fomos a Lisboa visitar o museu, fomos ao Torre do Tombo, e estava lá o meu amigo Silvestre, que ainda é o diretor, e disse que ia falar comigo. Então eu falei, o que foi? Olha, que eu tenho aqui a tua ficha da PIDE. Da PIDE, e era ver se não te importas que eu anuncie e tal, não importa nada. Agora até fico contente. E então, quem é que me safou de ir preso? O Sr. Coronel Frutos, que foi presidente da Câmara, pessoa com quem eu nunca falei, nem nunca ouvi pessoalmente, e pôs lá, que eles PIDE, falava ao presidente da Câmara, socialmente, bom comportamento. Politicamente, nada a dizer. Eu não conhecia nada. Então, eu perguntei ao sogro da minha filha, que é Gabinete Coronel, que participou na Revolução de ao sogro, este senhor sem querer, não sabe, é que no Exército, nem os oficiais de direita gostam da PIDE. Ninguém vai preso, agora foi. E já agora, voltando atrás um bocadinho, o meu pai, na primeira revolução que houve para derrubar a ditadura militar, 3 de fevereiro de 1927, o meu pai participou ativamente nisso. E não foi preso, pai. Tenho lá o cartãozinho, foi pena que não punha lá. O cartãozinho do seu avô, a dizer, Gaspar, a sua arma está em minha casa e deixa passar a sua conclusão, esteja descansado, que depois entrega. O meu pai andou aos tiros, em 1927, para derrubar a primeira tentativa de derrubo da ditadura militar. Em Lisboa foi dia 7. 1927. Eu sei. Obrigado. Muito obrigada. Em primeiro lugar, as minhas felicitações. Talvez umas duplas felicitações. Em primeiro lugar, porque quase que assisti ao take-off da sua integração na história.
na altura, o meu amigo fez questão de dizer que ia para a Faculdade de Letras, eu incentivei, lembro-me muito bem, e o ter incentivado a fazer isso, até por uma questão de gosto de amar a história comigo. E, em segundo lugar, queria felicitá-lo também por conseguir abstrair de uma vivência como a personalidade que estudou, que viveu esses tempos, e, portanto, conseguir abstrair, entrar em época, como se dizia na teoria da história, conseguir entrar em época para relatar uma personalidade de que realmente também viveu, também foi partícipe, também levou umas bastonadas precisamente para lhe dar vivas. E isto, para mim, tem uma grandeza muito grande, porque essa abstração que eu irei detectar neste livro, se não há mais emoção que a abstração, ou mais emoção que a cientificidade, não é? Eu acho que há cientificidade, por aquilo que já ouvi até do seu professor e também do meu amigo. Eu queria só fazer-lhe uma pergunta. Estudou, portanto, bastante o Humberto Delgado e ainda continua a estudá-lo. Eu sei que quando li a biografia do Humberto Delgado, escrita pelo seu neto, o Frederico Humberto Rosa, eu fixei uma frase que me ficou sempre como paradigma de um homem exemplar. Ele diz lá, páginas tantas, não sei quais, mas ele diz lá que o Humberto Delgado se tornou um ícone do século XX. Eu queria perguntar-lhe se realmente também acha que o Humberto Delgado tem direito, precisamente, a esta classificação. Ele foi realmente um ícone do século XX? Era a minha pergunta. Doutor Alfredo, antes de mais nada, muito obrigado pelas gentilezas das suas palavras. Efetivamente, eu recebi esse incentivo da sua parte. Estou com agrado. Quanto à questão que coloca, efetivamente, estudei Humberto Delgado. Neste momento, estudo muito mais de Salazar que Humberto Delgado. Para se chegar à oposição, é preciso estudar a situação. Se não estudar a situação, não percebe nada da oposição. Porque nós não temos oposição, nós temos as oposições. As oposições. E fazer essa leitura, fazer a leitura deste arco-íris, que são as oposições, que chamamos de 1926, as oposições estão muito reduzidas, porque são os homens que vêm da Primeira República. Vêm da Primeira República, alguns subscrevendo inteiramente o movimento. Se o pessoal falou, o António Sérgio, mas com o António Sérgio. E o Cunha Leal. António Sérgio, o Cunha Leal, o homem o Egas Muniz, quer dizer, subscrevem integralmente. Não subscrevem, daí a dizer que é antigo também. É aquilo que se vai seguir. Não se esqueçam que um dos homens que está com o Salazar é o Ivan Ferraz. E é preso, não é? E o homem depois vai para a Câmara Municipal de Lisboa e é tirado lá. Portanto, chegar ao estudo do Humberto Delgado tem que estudar as outras personalidades. E há aqui um momento, porque é que depois tem entusiasmante? É entusiasmante por variedíssimos factos. Primeiro, porque é a primeira vez, desde 1926 a 2014, o ano em que nós encontramos, em que nós estamos, que a oposição em Portugal se une toda. Não há oposições, existe uma oposição só. Em que eu falo do Pacto de Cacilhas. O Pacto de Cacilhas é o pacto que toda a gente conhece, que é o Arlindo Vicente de declinar a sua candidatura, desistir da sua candidatura a favor de Humberto Delgado. As candidaturas, os pactos não se fazem de um momento para o outro. Não se fazem assim. O António Abreu diz que a coisa foi convidada lá abaixo no Alentejo e quando ele subia foi falar com o general que estava num comício em Setúbal. Também não foi rigorosamente assim. Eu tenho muita pena de andar à procura de documentos para poder fundamentar isto. Eu tenho uma testemunha oral, uma prova de uma testemunha oral. O Pacto de Cacilhas foi antecedido por um encontro entre a oposição, a Comissão de Apoio de Humberto Delgado e a Comissão Comunista do Arlindo Vicente e juntam-se todos na pousada de Serém. Na pousada de Serém. É aí que é combinado. Quem lá está é o Dr. Rodrigo de Abreu, acompanhado pela filha Maria Joaquina, que se recorda disso. É aí que fica combinado o Pacto de Cacilhas.
Este eu tenho esta prova oral, a testemunha oral. Interessava-me ter o registro do almoço, não é um almoço, o registro de quem combinou o almoço, etc., mas a pousada foi desativada há muitos anos e não há registro. Já fui a Lisboa, já fui todo o tom à procura onde é que estão os registros. Todas as unidades hoteleiras obrigatoriamente tinham que ter para ver, mas aquilo já passou para o grupo de pestanas, etc., e a coisa esfumou-se. Portanto, é muito importante esta situação. Portanto, é uma figura nuclear para as oposições. Depois, há aqui dois caminhos. A única oposição que existe, efetivamente, devidamente estruturada, tem um caminho certo, é o Partido Comunista. O Partido Comunista avoga a candidatura à sua fusão com a campanha de João Alberto Delgado, porque há um homem que é nuclear, que está preso, que chama-se Dr. Álvaro Cunhal. E foi possível fazer essa união com grande desagrado de muita gente. Com grande desagrado de muita gente. O João Alberto Delgado foi uma escolha, foi ao arrepio do António Sérgio, Jaime Cortesão, do Eduardo Santos Silva, de uma série do Cunha Leal, etc. Mas há aqui uma coisa que se advoga de forma completamente diferente. E o Sr. Professor Jorge Alves já falou nisso. Aflorou esse problema. O General Alberto Delgado tem consciência que, de uma forma constitucional, não pode ganhar coisíssima nenhuma. O General Alberto Delgado tem, desde há muito tempo, começa nos Estados Unidos a pensar num movimento militar depois de fazer a quebra do regime. Este é um princípio que o general, muito antes das eleições, muito antes do Galvão, o Galvão ainda não tem tido a nota prévia na Assembleia Nacional. É muito interessante ler a nota prévia na Assembleia Nacional do Henrique Galvão, como é muito interessante ler todas as sessões de julgamento do Henrique Galvão, que eu ando a ler, não me diga que trabalho que isso está. Mas o Delgado defende um movimento militar ao qual vão aderir as massas. O Partido Comunista defende um movimento de massas ao qual vão aderir os militares. O 25 de Abril provou que há um erro de análise. O que houve no 25 de Abril foi um movimento militar ao qual aderiram as massas e não um movimento de massas ao qual aderiu a tropa. E isto é fundamental. E isto vê-se muito bem em 1958 e depois nos tempos imediatamente que seguem. O movimento do Rato, da Capela do Rato, o movimento depois de Beja, etc. E o general que declina a sua vontade de ter um movimento militar ao qual vão aderir as massas, ele faz uma inversão no sentido de haver a possibilidade de um movimento de massas às quais vão aderir a tropa. E esta inversão é quando ele já está na Argélia e conduz à morte. Eu quero chegar aí, mas tenho que ir devagarinho. Na década de 60, eu era estudante e quando morreu Humberto Delgado, quando ele morreu, na Porta Editora, eu recordo-me e as minhas colegas passamos e estava um livro aberto. E segundo o livro dizia assim: se te disserem que nós não podemos manter tão grande império, afasta-o para longe, porque esse não é o verdadeiro português. Porque Humberto Delgado queria antes ligar as nossas províncias ultramarinas, dar-lhe a liberdade, mas ficarmos todos unidos. E então, nós como estudantes pensamos isso. E estava então o livro aberto a isso. Manda-o para longe, que ele não é o verdadeiro português, se te disserem que nós não podemos manter tão grande império. Lembro-me muito bem quando ele morreu e isso é uma coisa que me lembro e que gostava de participar também com essa frase que me marcou
e que ainda tenho presente na cabeça. Não é bem assim, mas é parecida. É parecida essa frase que estava no livro aberto no Porto Editora. Consensual / compromisso. Eu peço só para as eleições da Presidente da República. Olha, é evidente que o Jornal não teve sozinho. O Jornal não teve sozinho. Ora, o Jornal Humberto Delgado é um homem desde capitão, desde os seus tempos, desde cadete, é um homem impulsivo. É um homem muito difícil de controlar. E tão difícil é de controlar que não morre, é assassinado. Eu sei que foi assassinado. E ele é um homem terrivelmente impulsivo. Quando se dá a conferência do Chave de Ouro, ele tem uma expressão bombástica que corre no mundo e que alertou toda a gente, porque a primeira vez disse: o rei vai nu. Não é? Ele diz: se for eleito, o que é que faz? Ele: demito, obviamente demito. Bom, isto é uma frase bombástica. É uma frase bombástica, mas só, porque não é uma frase correta. Isso não vamos raciocinar. O que ele podia dizer, obviamente, não o reconduzo. Porque, ao mudar, de acordo com a Constituição 1933, que está em vigor, ele, ao ser eleito Presidente da República, automaticamente o governo cairia. E a única coisa que ele podia fazer era reconduzir ou não reconduzir. Portanto, ele não podia demitir alguém que não tinha sido reconduzido. Portanto, há aqui um problema de português, mas devo dizer que isto, eu tenho uma carta, a documentação que existe é uma documentação do Serviço de Candidatura, essencialmente de Lisboa. E há uma série de cidadãos que escrevem, N cidadãos, eu na minha tese de doutoramento irei falar disso, mas há um cidadão de Lisboa que escreve e diz: você cometeu um erro gravíssimo, você não pode demitir alguém que não é reconduzido. Disse o óbvio, mas diz simultaneamente, diz: mas eu estou consigo, corrigir, mas eu estou consigo, não é? Esta é uma frase bombástica, mas que simultaneamente tipifica o general, porque desde o António Sérgio, Jaime Cortesão, aquela gente toda que já está toda reunida à volta dele, está a aconselhá-lo para que exista algum tempero, alguma moderação. Mas era muito difícil moderar o general. E tanto foi difícil moderar o general que ele sozinho caminhou para a morte. Há gente que está à volta do general, andava para já. Vamos fazer aqui um pouco. Não era fácil ser-se oposição em Portugal. Não era fácil ser-se oposição, perdiam-se emprego. Nós temos 80% de analfabetos em 1945. Não se sabia ler os jornais. Tinha que se falar uma linguagem entendível. Não é? Portanto, a oposição são homens que fazem uma doação total. Mais, tinham que ser gente rica. Senão não podiam. Porque as pessoas ficavam dependentes da família. A maior parte deles vive muito mal. O Sarmento Pimentel vive muito mal no Brasil. Anda a vender gravatas. Depois recebeu o ator, foi condecorado com posteriormente, póstumamente, da liberdade. Mas sofriam muito. A purga que existiu a nível universitário é uma coisa colossal. Nós temos um prémio Nobel que foi retirado do ensino. O único prémio Nobel de Medicina, o Egas Muniz, e o Salazar dizia: nós não ganhamos um prémio Nobel, ganhamos meio prémio, porque nesse ano houve 2 indivíduos condecorados com o prémio Nobel de Medicina. Então eu, para diminuir, dizia: não ganhamos um prémio Nobel, ganhamos meio prémio. Olha, o jornal vai para o Brasil, depois de passar meses
na Embaixada e nunca teve emprego. O único emprego que um dia lhe arranjaram foi em São Paulo, as Cestas Amaral. É um homem que tem gravíssimos problemas, tem muitas dificuldades. E os outros homens da oposição ou tinham dinheiro, ou iam dar aulas, eram pessoas que estavam numa carreira do conhecimento que lhes permitia, porque os outros passavam gravíssimos problemas. Eu aconselho a ler um livro que é As 70 Cartas Inéditas de Manuel Sertório. Lá diz muito bem todo esse dramatismo que se passa no Brasil, mas o Brasil é outra história com outro tempo. Mesmo antes de passar a palavra ao Dr. Rodrigo, só uma questão muito rápida, porque eu acho que é importante tocar nesse assunto. Falou várias vezes no Dr. Rodrigo Abreu, que está aqui vários filhos, netos, genros. Acha que este livro, de certa forma, eu não vou dizer reabilitar, mas de certa forma confere ao Dr. Rodrigo Abreu o verdadeiro papel que ele teve na campanha do Humberto Delgado e pelo qual depois foi exilado para o Brasil, na sequência das eleições? Este livro ainda não reabilita totalmente a memória do Dr. Rodrigo Abreu. O Dr. Rodrigo Abreu é um homem maltratado pela história, é um indivíduo que se diz que muitos historiadores põem-no como informador da PIDE, como evento da PIDE, etc. E eu fui gatinhando, saber de onde é que isso vem e porquê este ónus negativo que existe. Bom, não sei se já repararam que em Portugal não há comemorações de Henrique Calvão. Pois o Henrique Calvão é o homem que planeia a tomar o assalto do Parque de Santa Maria, é ele que está na base, ele com o Camilo Mortágua, no desvio do avião de Argel, é o indivíduo que pasta muito mal e que depois foge do Hospital Santa Maria e consegue se refugiar na Embaixada Argentina. E é muito interessante ver as declarações do embaixador de então, que é o Pablo Maial. Do Dr. Rodrigo Abreu começa a haver este labelo. E eu, neste momento, como digo, não é neste livro ainda que posso tratar disto, mas neste momento já tenho documentação suficiente para... E então comecei a ver todos os livros, quando falam do Dr. Rodrigo Abreu, e o adjetivam dessa forma e o tratam assim, são todos baseados naquilo que escreveu e que disse Oleg Konstantin Ignatieff. E é simples, há aqui ver quem é este camarada, Oleg Konstantin Ignatieff. E depois dá voltas e mais voltas, inclusive passando pela Embaixada da Rússia em Lisboa. E ainda até Moscou, não pessoalmente, mas arranjando alguém que estava em Moscou, para saber tudo que souber acerca deste homem. Eu, de facto, tenho neste momento documentação escrita, que este homem escreve ao Dr. Rodrigo Abreu a dizer isto. E até diz mais, que ele, o pseudónimo dele na polícia, que era artista. E diz coisas, que viveu em tal sítio, onde nunca esteve. Oleg Konstantin Ignatieff é um agente do KGB, posto pelo Partido Comunista no Ocidente, e é o correspondente do Pravda, e está em Rio de Janeiro, é ele o correspondente de todas as notícias de Lisboa. Todas as pessoas que se referem ao Rodrigo Abreu de uma forma pejorativa, negativa, têm como base, como fonte, Oleg Konstantin Ignatieff. Bom, quem faz a história dele é um homem que é do Partido Comunista, ou já saiu, não sei, que é o Zé Milhazes, que me retrata tudo, como é que é, e ele dizia, eu digo isto que me desmintam, porque ele não tem uma fonte, não tem uma única fonte. E aqueles que nós fizemos história, há uma coisa que levamos já no avião, diz, há documentos, existe história, não existe documentos, não existe história. A história é uma ciência e tem que ter documentos, mas há documentos. Portanto, eu não percebo como é que se pode, na base. De resto, temos as pessoas que fizeram buscas documentais, Irene Pimentel, por exemplo, a própria Iva Delgado, o Frederico Humberto Rosa, dizendo rigorosamente o contrário. Eu tive de me artilhar com esta documentação e penso, neste momento, ter a documentação já suficiente para poder fazer uma luz sobre a verdade e sobre um labelo que caiu em cima do Dr. Rodrigo Abreu, quando o Dr. Rodrigo Abreu, de facto, empregou a sua vida e os seus haveres pela causa pública. Obrigada.
Posto isto, passo a palavra então ao Dr. Rodrigo Alves. Começar por saudar a mesa, a doutora Adelaide Galhardo, nossa distinta bibliotecária, e deixar aqui também uma palavra de apreço por todo o trabalho que é desenvolvido nesta biblioteca, ao serviço das letras, dos textos, dos livros e da literatura. Cumprimento também o Dr. José Ribeiro, da editora, o Sr. Professor Jorge Alves, e uma palavra naturalmente especial para o nosso autor, que nos brindou hoje aqui com um trabalho fantástico, que nos convidou a esta viagem, a viagem da história recente do nosso país, com tanto detalhe, com tantos pormenores, e que de facto, e que associa também Pena Fiel neste percurso, e portanto foi uma noite fantástica, penso que estamos todos de acordo, e por isso vos saúdo também, porque nesta noite, já está quase a chegar à meia-noite, estiveram aqui de forma firme e com um interesse muito forte em ouvir estas palavras. Para mim, em representação do Sr. Presidente da Câmara, que não pôde estar aqui presente, mas que fez questão que estivesse aqui um membro do seu Executivo, para mostrar também o apreço e, do ponto de vista pessoal, dizer-vos que foi um gosto grande estar aqui. O Dr. Adrião Cunha, conheço bem há muitos anos, tivemos percursos na Assembleia Municipal, como falou há bocado o Dr. Rui Ferreira, o Dr. Adrião Cunha liderando a sua bancada, eu liderando a minha, com projetos diferentes, mas uma coisa vos garanto, tivemos discussões fortes, intensas, mas sempre com grande inovação, com grande correção, porque não podia ser de outra forma. E quero dizer-vos que estamos e estamos perante um excelente tribuno, com um poder de argumentação muito forte, mas de facto essa inovação sempre existiu e teria que existir, porque o Dr. Adrião Cunha sempre foi e é um gentleman, e naturalmente que sabe colocar, enfim, com força, com vigor, as ideias em que acredita, e foram tempos muito interessantes. E daí ficou esta relação de proximidade, de amizade e de consideração, e por isso mesmo foi um gosto grande estar aqui, porque tenho a certeza que para si também é um dia importante, uma noite importante, apresentar aqui à sua comunidade, enfim, Pena Fiel, onde tem as suas raízes, este trabalho de investigação, um trabalho, pelo que vejo, muito interessante, muito detalhado, muito rico, e portanto fico feliz também, de alguma forma, estar associado a este momento e que as fotografias se encarregarão de registrar. Muitos parabéns, e ficamos todos ansiosos pelo momento seguinte, que seguramente será a classificação do doutoramento, e que tenho certeza que vai colocar ainda mais força ao envolvimento penafiel dos penafidelenses e não ser comunidade própria, a gente sabe, nesta causa que foi a liberdade num tempo em que ela não existia. E como aqui está bem mostrado, esta farsa eleitoral é de facto popular por esse processo. A doutora Adelaide, simpática e gentil como é, faz questão que a vossa passagem por aqui fique marcada, e portanto nós vamos oferecer, enfim, naturalmente há uma biblioteca de 100 livros, tanto uma oferta para o meu amigo e para o Cunha. Também para o Dr. José Ribeiro, da editora, e também para o Sr. Professor. Todos vós, muito obrigado, registro com muito apreço a vossa presença aqui, e voltem sempre, porque isto é um espaço que de facto vale a pena estar. Muito obrigado e boa felicidade.